Olá pessoal, meu nome é Luana Menezes E eu sou a Emanuela Shoa. e seja bem-vindo ao primeiro episódio do nosso podcast Fala Fala Sério Sério Alfred. Hoje a gente trouxe aqui uma convidada super especial e fundamental na nossa escola, nossa diretora Josimeire. Seja bem-vinda, Josi, ao nosso Obrigada. podcast. Como foi vir hoje na sexta-feira chuvosa? Foi um pouco complicado o trânsito, mas a gente não pode deixar a chuva nos molhar por dentro, né? Só por fora. Mas estava aqui cedinho para trabalhar, que eu adoro estar aqui na escola. E como foi o período com o fundamental? É tranquilo? O fundamental é um pouquinho mais conturbado, são mais alunos, né? A gente tem aproximadamente 450 alunos, que eles têm, pela idade, eles não falam, eles correm, gritam, mas estamos dando conta, graças a Deus está dando tudo certo. É uma grande equipe, né, de gestão que trabalha em prol dos alunos, né? Vamos começar com as perguntas? Vamos. Você pode contar um pouco sobre a sua infância e como a sua família influenciou na sua trajetória na educação? A gente queria saber como que foi sua base, sua estrutura familiar, se eles incentivavam bastante os estudos, se eles sempre informaram sobre essa importância que o estudo tem. Como que foi? Sim, minha infância foi muito boa, graças a Deus, não tive problema. Sou uma filha de 3 irmãos, 3 meninos e eu. Meus irmãos mais velhos, os 2 primeiros, aí minha mãe teve, e aí tem um mais novo, que chama Márcio. E, assim, foi muito bom. Meu pai também tem uma importância na minha vida, ele sempre gostou muito de estudar, era um homem muito estudado, Sim. uma pessoa que sempre valorizou os estudos. E com toda a dificuldade da época, ele foi tenente da polícia militar, então que ele era militar, então ele estudou, gostava de estudar, e a gente se espelha nisso, né? Meus irmãos também são todos formados, todos aí se engajaram, nenhum para educação, só eu. Eu só sou sofredora. Os demais estão todos encaminhados também, mas não na educação. A gente queria saber também como que foi realmente crescer numa família com um pai militar e por que que você escolheu uma área tão distinta, né? Polícia Militar, vereador também, que ele foi. A gente queria saber Diferente. como que você decidiu virar do rumo da educação, que é uma área completamente diferente. Na verdade, assim, meu pai sempre orientou que a gente tinha que estudar. Isso aí ele sempre deixou pra gente seguir aquilo que a gente mais gostava. Então, independente dele seguir a carreira militar, ele nunca quis, ele nunca incentivou os filhos a, não, vocês têm que ser militar. Não, ao contrário. Então, ele deixava, cada um ia pro rumo que mais se adequava. Mas ele gostaria que eu tivesse feito direito. Quando eu fui fazer pedagogia, que eu prestei o vestibular, ele falou, por que você não faz direito? Ele gostaria que eu tivesse feito direito. Mas aí eu não adiantava, eu gostava da educação mesmo. Por isso que aí eu enveredei aí para pedagogia, e aí continuei os estudos e continuo aí na área. Em que momento despertou esse seu interesse pela educação? Então, na verdade, eu fiz o ensino médio, o meu foi técnico, eu fiz magistério. Então, o magistério já induz a gente a ir para o caminho da educação. Então, eu sempre gostei, desde criança, eu brincava de escolinha, meus primos eram meus alunos, então eu sempre tive um pé assim voltado mesmo para o magistério. E aí eu fiz o magistério, e antes de terminar o magistério, eu resolvi olhar aí os panfletos da faculdade, e no fim eu me inscrevi mesmo em pedagogia. Eu passei em letras, que também foi uma das minhas opções, letras ou pedagogia. No fim, eu fiquei com pedagogia mesmo. E falando da pedagogia, a gente soube que você começou como professora e depois foi para o cargo de supervisora e coordenadora. A gente queria saber como que foi a trajetória até aqui como diretora e como que essa diferença de cargos influenciou a sua carreira hoje como diretora. Porque é muito interessante saber disso, porque o contato que nós alunos mais temos é com os professores, né? E é muito interessante saber que nossa diretora passou por esse processo. Sim, verdade. Então, na verdade, eu fiz o magistério, fiz a pedagogia e comecei a dar aula como estagiária. Antes de terminar o magistério, até eu me inscrevi para ser estagiária.
E fui ser estagiária lá em Francisco Morato, uma escolinha de coração que me acolheu. Eu tinha 16 anos quando eu fui para lá, virei estagiária, estudava de manhã, estudava de manhã e à tarde eu era estagiária. E aí eu fiquei estagiária lá um ano, no outro ano o professor, a diretora de lá me convidou para eu ficar para dando aula, mesmo sem fazer concurso. E aí eu fiquei lá, trabalhando lá um ano, dando aula para a primeira série, mesmo assim bem jovenzinha, já comecei a dar aula para a primeira série. Só que aí apareceu um concurso público de professora e eu passei, tinha acho que 25 anos e eu já me efetivei no cargo de professora. Aí no cargo de professora continuei estudando, né? Fiz pós-graduação, fiz psicopedagogia, depois eu fiz pela Unicamp, eu fiz outra pós-graduação em gestão e atualmente estou fazendo outra pós-graduação pela Unicamp também e pela FGV, estou fazendo. Então, é assim, é um caminho sem volta. Quando você se dedica à educação, você jamais deixa de estudar e se apropria disso e quer continuar estudando. Como essas experiências moldaram a sua visão hoje sobre a educação? Então, aí eu comecei como estagiária, virei professora. E aí, na carreira de professora, dei aula, eu acho que acredito que uns 5 anos como professora. Aí eu me tornei coordenadora do ciclo básico, que era a primeira e segunda série do ensino fundamental 1, que são as séries iniciais hoje, chamadas assim. E aí eu virei coordenadora. Aí depois, com o tempo já de coordenação, aí eu me tornei vice-diretora. Fiquei também, acho, 4, 5 anos de vice-diretora. E aí eu fui convidada para virar diretora. Fui diretora numa escola em Mariporã. Antes de ser diretora efetiva, eu era diretora designada, fui diretora em Mariporã, fui diretora em Franco da Rocha, fui diretora em Francisco Morato, tudo experiências como designadas. Sim. E na última escola que foi em Mariporã, que foi uma escola também que gostei muito, que trabalhei lá, só não me efetivei lá porque é muito longe, que é na Serra da Cantareira. Então eu resolvi, quando eu passei, aí abri o concurso também de diretor, eu tinha 29 anos, 30 anos. E aí eu passei no concurso de diretor também. Foi um concurso muito difícil, teve 3 fases. Foi um concurso assim que nunca tinha tido um concurso com 3 fases. Que foi a parte objetiva, a parte escrita, que é a parte das perguntas, e a parte de informática, porque a informática estava entrando na educação para compras digitais. Então eu me lembro que eu tive que fazer um curso, fiz um curso de muitas horas, todo domingo eu ficava estudando o dia todo. E aí eu passei também muito bem, consegui escolher uma escola aqui em Caieiras. O seu concurso foi muito mais difícil do que os outros que você fez? Você acha que mudou muita coisa? Teve mais dificuldade? É porque cada gestão de governo muda a excelência e a preocupação em querer gestores naquele perfil. E foi numa época que foi uma época difícil e o governador tinha um perfil diferenciado e eu me lembro que a gente teve que estudar bastante para passar. Muitas amigas minhas que fizeram o mesmo curso que eu, infelizmente elas não conseguiram ingressar como titulares, mas eu estudei bastante, né? Muito concorrido. E o mais concorrido era conseguir escolher na cidade onde a gente mora. Porque às vezes você consegue passar e diante da sua classificação você não consegue pegar perto. E eu consegui pegar aqui em Caieiras, que era meu sonho. Nossa, que bom. E quais foram os maiores desafios que você enfrentou ao longo da sua carreira? Tanto na sala de aula quanto como diretora, quais foram as coisas mais difíceis? Porque é muito bom ouvir isso fora da bolha, porque nós alunos, nós estamos dentro de sala de aula, eles não têm essa noção de quão grande é esse percurso, sabe? De quão grande tem desafio sobre esse percurso até chegar como diretor. Então, saber disso. Os desafios são intensos, né? Em cada função é um desafio. Como professor é um desafio, sim, porque você também tem experiência, todas as coisas que acontecem se tornam um desafio, mas que você com excelência, quando você é uma pessoa que consegue ouvir as pessoas que são mais experientes e consegue fazer com que aquilo incorpore, que você consiga ser melhor, é uma das dicas que eu dou. Porque a gente, quando a gente é jovem, às vezes a gente é resistente a ouvir os conselhos das pessoas que são mais experientes. E eu nunca tive essa resistência. Então, sempre eu trabalhava com pessoas, eu era muito jovem quando eu já me tornei efetiva muito nova. E tinha muitos professores, inclusive eu tive até assim, havia professores muito antigos na escola e eu era uma das únicas a ser titular já de cargo. Então eu sentia uma certa resistência, mas no fim eles viram que não adiantava resistir, eu era titular mesmo, não tinha como. E aí eu ouvia o que eles tinham para me falar, então eu aprendi muito com essas professoras, que são amigas minhas hoje.
E elas me ensinaram bastante, eu soube aproveitar. E quando eu parti para a direção também, na direção também eu tive, quando eu fui vice-diretora, é uma aprendizagem, porque você trabalha com excelentes profissionais como diretor, e com isso você se espelha no serviço deles, na forma de tratamento, do jeito que eles trabalham. E eu tive uma excelente gestora, que eu fiquei com ela 4 anos, e que eu aprendi demais, e hoje, assim, eu vejo que tudo, muito do que eu fiz e que eu faço tem a ver com esse exemplo que eu tive dessa minha diretora. E além dessa sua diretora, teve mais alguém que você teve assim como inspiração, que você via como alguém que, poxa, se eu me inspirar mais nessa pessoa, tem como eu evoluir? Ou você aprendeu muito com alguma outra pessoa também? Eu acredito que, assim, como o contato era direto de vice-diretor para diretora, ela é uma das principais, mas em toda a instância. Depois, quando eu fui para a supervisão também, eu tive pessoas excelentes, amigos, que são amigos até hoje também, que eu sempre aprendi demais. Então, assim, focar em uma pessoa só é complicado. difícil, Eu acho que cada função teve pessoas importantes que colaboraram aí na minha progressão profissional e na formação geral da minha profissão. Quando a senhora assumiu a direção do Alfred, qual foi a primeira sensação, o primeiro pensamento sobre essa responsabilidade? Então, na verdade, a escola do Alfred é uma coisa assim que eu acredito que seja uma coisa de Deus realmente. Porque a diretora que estava aqui antes de mim, faz 14 anos que eu estou aqui, né? Ela era uma diretora efetiva nessa escola e que ela não tinha intenção de sair daqui. Então, o Alfred não passava pela minha cabeça porque eu sabia que a Damares não ia sair daqui dessa escola porque ela amava essa escola, não ia sair. E aí o que aconteceu? Eu fiquei na escola que eu era titular, que é no Jardim Esperança, eu era titular lá. E aquela escola, naquele ano, ia se tornar municipal, porque tinha aí uma conversa que todas as escolas que eram de ensino fundamental 1 iam se tornar municipais. E aí, com medo da municipalização, eu resolvi pedir remoção. Remoção é quando você remove para outra escola. E eu fui removida para a escola do centro de Caieiras, fui removida para lá. Mas houve um conflito entre eu e uma outra diretora, e que no fim, como ela tinha mais tempo, ela ficou com a escola e eu fiquei adida. É um termo de pessoa que você fica adida na diretoria de ensino, aguardando uma escola para você assumir. E com isso eu fui trabalhar em Mariporã. Eu fiquei lá, diretora, numa escola pertinho da represa, uma escola excelente também. Estava lá, fiquei lá. Quando no meio do ano dessa escola apareceu a remoção. E aí eu falei, eu nem Caieiras não tem nada para remover, eu vou continuar aqui em Mariporã mesmo. Sim. Mas aí eu fui na diretoria de ensino, uma funcionária me abordou e falou, já que você vai fazer remoção? Eu falei, não vou remover, porque Caieiras, todos os diretores são efetivos, eu não tenho chance de vir para cá. Ele falou, olha, eu acho bom você fazer. Faz, coloca as escolas que você quer, pretende ir. Você não sabe o que acontece, vai saber se alguém vai se remover. Foi exatamente isso que aconteceu. E aí eu fiz, coloquei o Alfred como primeira opção, mesmo sabendo que a diretora não ia se remover. E para minha surpresa, quando saiu publicado no Diário Oficial que eu tinha vindo para cá, eu não acreditei, chorei muito, fiquei muito emocionada, porque era uma escola muito boa, porque era uma escola de ensino fundamental 1. E aí eu acabei vindo para cá. A diretora ela teve uma parte pessoal dela que ela teve que morar em Bragança e ela teve que ir embora e ela foi removida. E a escola ficou para mim. Então, você realmente não acreditava que ia dar certo? Eu acreditava que ia vir. Uma escola daqui de Caieiras. Não acreditava. E é uma coisa incrível. Mas comentou que chorou, né? É perceptível esse amor. Muito, muito. Faz muitos anos que estou aqui, assim, é uma escola maravilhosa, é uma comunidade excelente. Eu até agradeço os pais das reuniões, os alunos são excelentes, são muito dóceis, vocês são maravilhosos. E assim, todas as escolas que eu passei, eu vejo que aqui tem um diferencial. Então eu gosto muito, tanto que eu poderia ter me movido já para as escolas centrais, para as outras escolas, mas eu nunca tive coragem, nunca quis. Amor eterno. Nós ouvimos isso dos professores, que é visível a diferença da nossa escola. Sim. A infraestrutura, a limpeza, tudo. É bem diferente. A gente, como diretor nessa parte, porque assim, a parte mais pesada em termos disso fica para o diretor, porque o diretor é que fala os nãos. Sim. Então, o diretor, às vezes, ele não é muito bem compreendido pelos alunos, né? Porque os alunos acham que, diante da idade, eles acham que eles têm que fazer muitas coisas que não são permitidas dentro do ambiente escolar. E acha que muita coisa é opção sua também. Exatamente. Muitas coisas acham que eu poderia ter deixado, eu poderia ter feito diferente. Exatamente. Mas a gente trabalha sobre uma legislação, principalmente por ser uma escola estadual, a gente não pode fazer aquilo que a gente gostaria de fazer, eu quero fazer, não. Existe uma legislação pertinente de tratamento, de respeito, então assim, é uma coisa formada. E não tem como eu sozinha trabalhar. E a equipe também é excelente, os professores são maravilhosos.
maravilhosos, né? Em especial os professores desse ano, quero agradecer, uma equipe maravilhosa, sou apaixonada por eles, professores dedicados, responsáveis. E assim, eu estou muito feliz, quero muito que eles continuem aqui até eu aposentar. E você acha que quando você veio para cá, para o Alfred, teve muita dificuldade em questão de você via muitos pontos a serem melhorados? Via muitas coisas que precisavam ser mudadas para melhorar a escola no todo? Sim, sempre tem, né? Porque, na verdade, eu já ouvi isso até do secretário, a gente teve 2 visitas de secretário aqui nessa escola, 2 secretários estaduais visitaram, um foi um secretário na época do governador Geraldo Alckmin, que veio aqui, e o outro agora, na outra gestão do governador do João Dória, foi o Rocieli, ele também esteve aqui na escola, não sei se vocês presenciaram, os secretários estiveram aqui. Acho que não. Eles vieram visitar a escola, justamente trazidos numa escola que era uma escola de periferia e que era uma escola para ser exemplo para as demais. Então, eu fiquei muito honrada também com esse convite, porque receber 2 secretários de educação, né, em menos de 10 anos é um mérito, né? Eu acredito que foi, né? Porque tinha escolas centrais, escolas de fora que poderiam também receber, mas ele foi trazido aqui para um bairro periférico, né? Que é a nossa escola, e aí aqui é que a gente conseguiu atender os secretários. De fato é uma honra, né? Porque a nossa escola tem bastante elogio na Secretaria da Educação. Sim, a gente, graças a Deus, a gente tem feito melhor. E as mudanças ocorreram, assim, substancialmente, né? Por exemplo, quando eu cheguei aqui era uma escola somente de ensino fundamental. E aí depois ela foi crescendo e foi se tornando. Aí a gente teve EJA à noite, que é o ensino de jovem e adultos, né? E aí depois entrou o ensino médio. Então, cada segmento que foi entrando são novos desafios. E com certeza a gente teve muita coisa para fazer, né? Porque também a gente teve que adequar. Era uma escolinha de alunos de primeira e quarta série. Sim. Então era tudo para os pequenininhos. Até o mobiliário, as carteiras eram pequenininhas, a parte de alimentação também às vezes eram pequenas. E com a entrada do ensino médio, teve que ter uma infraestrutura totalmente melhorada. Então a gente melhorou tudo em respeito dos equipamentos, da parte das pinturas, que eram coisas muito infantis, né? Então, foram todos desafios que foram superados e é um desafio, ainda continua sendo um desafio da gente manter tudo em ordem. Até a gente recebeu aqui, recentemente, uma formadora da professora Flaviana, que é do SESI, e quando ela entrou na escola, ela falou, nossa, que escola linda! Vocês recebem apoio de alguma empresa particular, de algum apoiador? Eu falei, não, é somente da escola mesmo, os recursos são da Secretaria de Educação. E falando nessa conquista de honra, coisas que te deixaram feliz nessa escola, qual que foi a conquista que mais te trouxe orgulho, mais te deixou assim emocionada, que você falou, pensou, caraca, realmente isso aconteceu, realmente isso se tornou realidade. Tá valendo a pena. Sim. Eu acho que a escola é assim, né? Organismo tem jeito. Eu acho que uma das coisas bacanas atualmente que aconteceu foi a nossa introdução do ensino técnico na escola. Nossa, foi muito interessante. Então eu lembro que havia uma resistência em relação a algumas escolas e o Alfred foi a escola pioneira, que desde o começo abraçou essa causa, que eu lutei muito, que eu queria que aqui fosse, fui lá, briguei, mandei ofício, queria muito que a escola se tornasse, tivesse um ensino técnico profissionalizante, pensando na comunidade, uma comunidade merecedora, muitos jovens não tinham oportunidade, talvez, de fazer um curso fora, e a gente oferecendo isso é uma coisa que aproximava e dava mais futuro para os nossos alunos. Então foi uma conquista enorme que eu fiquei muito satisfeita e muito feliz pela garra, pelas brigas que eu tive. Hoje a gente tem não só o curso de administração, mas a gente tem logística, né? E uma coisa muito bacana é que nas inscrições dos alunos do curso técnico, a gente tem vários alunos de outras unidades escolares que querem estudar aqui e fazerem o curso técnico. Então a gente acertou. Então, é algo que vai ajudar realmente os alunos. Todos que fizerem o curso técnico vão ter sim uma vantagem quando a está com muito trabalho. E é algo que está com muita demanda, né? O ensino médio técnico, ele entra nessa parte de tecnologia. Como a tecnologia transformou o ensino e a aprendizagem no Alfred? Então, a gente agora, numa nova proposta desse governo também, uma coisa inovadora, a gente já caminha para isso, que vocês são os jovens das tecnologias, né? Eu acho que hoje ninguém consegue mais viver sem a tecnologia,
tudo agora é tecnologia. É o Se que você vai vai fazer fazer um mais concurso, rapidinho. você vai fazer um concurso, você tem que ter um e-mail, você vai pagar uma conta, você tem que saber utilizar os caixas, né, os terminais Sim. do banco. Então, envolve e obriga a comunidade a se enveredar para o lado da tecnologia. E agora, nessa secretaria também, né, que é o novo secretário, ele introduziu nas escolas as plataformas educacionais, onde tem, assim, inovado muitas coisas. Algumas coisas têm que ser ajustadas, sim, a gente vê que tem algumas coisas que precisam de ajuste, mas tem muitos pontos positivos, né? Sim. Então, eu acho que foi uma coisa muito boa, onde a gente recebeu equipamentos para isso. Lógico que a gente precisa melhorar esses equipamentos, mas a gente tem banda larga, a gente tem tablets, a gente tem os netbooks. Então, a gente vê que isso também colaborou muito na formação dos alunos. Sim, muito. E como você lida com os momentos de pressão e responsabilidade da sua função, assim, do seu cargo como diretora? Quais são as coisas que você acha que às vezes você pensa assim, até em desistir, que você fala, meu Deus, que difícil, tá difícil. Que impossível. Verdade, eu já pensei muitas vezes em desistir, né? Mas assim, por amor mesmo à causa, a gente acaba não desistindo. Mas as pressões são muitas, né? A gente não sofre só a pressão da gestão em si, da parte da secretaria, dos compromissos que a gente tem. Mas a gente sofre pressão da comunidade, dos pais, dos alunos de forma geral, do grupo docente também tem uma certa pressão, então a gente sempre está sendo pressionado por alguma forma. Então a excelência está em ser uma maestra, que eu tento ser. Porque o bom maestro é aquele que rege uma orquestra onde cada um toca um instrumento e sai uma melodia. Então eu acredito que eu tenho tentado aí me especializar e fazer com que mesmo com todas as dificuldades, com todas as adversidades, a gente tenta aí construir aí uma escola de excelência para a comunidade em geral e para os alunos. Nós que estamos no ensino médio, nós pensamos muito assim, quando a gente sair do Alfred daqui a 2 anos, como imagina que daqui a 10, 5 anos, como vai estar? Como você imagina o Alfred daqui a 5, 10 anos? Assim, eu nunca parei ainda para pensar, mas eu fico pensando assim, com certeza vai estar melhor que hoje, né? Vamos pensar nas coisas positivas, né? Na evolução, no bairro, talvez venha coisas melhores, né? Venham novas oportunidades. Sim. Nós tivemos o último evento aqui na escola da festa e nós estávamos comentando como mudou a festa do 6º ano da nossa época e para agora, a dedicação dos alunos, dos professores. Você sempre tem uma mudança. A escola sempre está progredindo. E você acredita que você vai estar aqui nesses próximos 5, 10 anos? Você tem esse pensamento de querer continuar aqui? Ou você pensa mais à frente? Não, na verdade, assim, eu acho que assim, o futuro, muita coisa Deus pertence. Às vezes a gente faz muitos planos, mas a gente não consegue concluir. Na verdade, de momento, eu ainda pretendo continuar. Mas eu não sei, talvez, quem sabe aparece uma outra proposta, uma outra coisa, quem sabe eu até mude, né, o meu viés. Mas por enquanto eu pretendo, assim, talvez não 5 anos, né, mas um pouquinho mais, talvez ainda fique. E tem alguma história de algum aluno, ou algum professor, ou alguém que você se inspirou, que marcou profundamente sua história? Que quando você escutou essa história, quando você ouviu aquela experiência, você ficou emocionada e te incentivou de alguma forma? Ou te trouxe as dificuldades e o quão complicado é você se tornar diretora e ver como que funciona esse mundo? Então, na verdade, também que são vários, como são muitos anos, tem muitas histórias, né? Nesses longos anos que eu trabalho aqui, eu tenho história de alunos que já encontrei com eles que estão fora. Tem uma história que foi recentemente, eu estava na fila do McDonald's, no drive-thru do McDonald's, e aí tinha um carro buzinando atrás de mim. Falei, caramba, o que é esse cara que buzina? E olhava, né? Aí eu não tava sabendo quem era, com certeza, né? Ele tava na minha frente, ele tava atrás, ele tava na minha frente. Ele buzinava, e eu falei, quem sabe que esse cara buzinando pra mim, meu Deus do céu? E eu com meu filho do lado. Aí daqui a pouco ele viu que eu não tava vendo, eu não conseguia ver quem era, né? Aí ele saiu de lá do carro dele, que ele ia pegar o lanche, ele saiu, voltou no meu. Tá me conhecendo, diretora? Eu sou fulano, olha aqui, eu tô vendo que era a senhora, que saudade, que é uma coisa bacana. Agradeceu, falou que ele aprendeu muito, que ele agradece muitas pegadas no pé que eu dei nele, que hoje ele é pai de família, que ele tem filho, então eu fiquei muito bom esse contato, né, depois de anos. Olhando para sua trajetória, assim, toda essa trajetória, esse contato que você teve com diversos alunos, qual sentimento predomina? Sentimento, tipo, orgulho, gratidão. Gratidão sempre. Eu acho que a gente tem que agradecer, mesmo nas adversidades, a gente tem que agradecer. E se Deus me colocou aqui,
desde o começo, é porque ele tem alguma coisa para realizar na minha propósito. vida, Sim. não é verdade? Então eu acredito que muito disso. Então, gratidão primeiramente, aprendizagem sempre, Sim. respeito, gosto muito aqui. Eu até brinco e falo com as meninas que eu passo mais horas acordada aqui no Alfred do que na minha casa. Porque na minha casa eu passo mais horas, mas passo dormindo, né? Então, assim, acordada de verdade, eu passo muitas horas aqui. Eu tenho um prazer enorme quando eu chego de manhã, eu abro a cortina da minha sala, eu agradeço por estar aqui, por essa escola, pelos professores, pelos funcionários. Então, é amor mesmo. Eu acredito que não tem outra palavra para falar que não seja amor, né? Sim. E de professor também, eu tive muitas passagens de professores excelentes, professores não tão excelentes, professores Sim, bons, acontece. professores que não são tão bons, vamos falar que são ruins, né? Mas assim, de muitos professores que eu encontro ainda e que eles falam que eu fui um divisor de água na vida deles, que eles aprenderam a ser professor comigo, que eu era muito brava, que eu consegui ensinar eles a serem diferentes, que eles aprenderam como trabalhar e que todo lugar agora que ele vai trabalhar, que ele é uma pessoa diferente e os diretores deles falam assim, de onde você veio? Você é tão bom, você trabalha tão direitinho. Aí ele fala que veio daqui e agradece por eu ter pegado no pé dele. Falei, então tô acertando, que bom. É porque quando você passa a enxergar além de, meu Deus, que diretora chata, você realmente passa a enxergar todas as coisas que você faz pela escola, mesmo com todos os nãos que realmente são necessários, né? Porque senão aqui ia virar uma bagunça, enfim. Quando você passa a enxergar além de uma diretora chata, você começa a enxergar uma diretora excelente, que trabalha com amor, responsabilidade, enfim, e seu olhar muda completamente. É tanto que no ensino fundamental, eu também tinha essa visão. Eu confesso que eu tinha essa visão que, nossa, que diretora chata, não deixa a gente fazer nada, mas muda porque você vai Amadurecendo. amadurece, Exatamente. você começa a pensar com mais responsabilidade. Você começa a ver o outro lado também. Você pensa, cara, se ela permitisse tudo, como que ia estar esse lugar? Como que ia estar o funcionamento? Como que ia estar funcionando tudo aqui dentro? Quando a gente está no fundamental, a gente pensa assim, que o profissional só está trabalhando se ele está toda hora aqui na escola e sendo legal. E quando a gente vai crescendo e tendo esse amadurecimento, nós vamos vendo que é além disso, é fora da bolha, entendeu? Qual é a diferença que você vê na educação de hoje e da educação de quando você começou a sua carreira? É o tempo mesmo que faz a diferença. Sim. Na verdade, quando eu comecei como professora, era muito difícil, porque os recursos eram pouquíssimos, o professor somente tinha o giz, a lousa e o gogó. Então você só podia trabalhar assim, né? Hoje é muito material. Hoje é muito material, é muita informação, muita tecnologia. Sim. Então, essa diferença é uma coisa muito boa. A gente não tinha nem cartolina, não tinha nada. Era amor mesmo a profissão, né? Mas hoje não, graças a Deus, hoje a gente tem um investimento grande aí, né? Dos governantes. Eles por enquanto se preocupam, poderiam se preocupar um pouco mais, né? A gente sempre acha que é pouco, mas a gente acha que houve uma mudança de lá para cá, houve, mas eu acho que ainda precisa de muitos ajustes, precisa de muito investimento ainda, porque a gente acredita que a educação é que muda as pessoas. Então, toda pessoa, para ser diferente, ela tem que passar por uma aprendizagem, e a aprendizagem tem que ser pela educação. Então, por exemplo, você aprende a comer melhor, você aprende a se vestir melhor, você aprende a ter um comportamento melhor. Por quê? Porque você passa por uma escola. Então a educação tem assim uma formação do todo. Porque você sabendo comer melhor, você vai para o médico. Você tendo uma postura diferenciada, você não vai partir para algum lado que você esteja preso, que você passe por uma coisa. Então a educação tem uma importância enorme, ao meu ver, né? É um investimento que a gente faz na gente. Nós passamos a maioria do tempo dentro de uma sala de aula. E falando sobre essa questão da importância da educação, o que você acha sobre os alunos que pensam que educação não dá futuro, que estudar não dá futuro? Uma coisa que a gente vê muito agora no ensino médio é essa questão de faculdade, de aluno achar que faculdade não vai me dar dinheiro, não vai me dar um futuro. Só que nós estávamos conversando antes de começar o podcast e é muito fundamental uma faculdade. Mesmo que você não vai seguir essa profissão de fato, é bom ter um diploma, sabe? O que você acha desses alunos que têm essa opinião? Na verdade, assim, eu tenho pena, né? Primeiro eu tenho pena, porque na verdade a oportunidade é para todos. Embora algumas pessoas justifiquem que não tiveram oportunidades, mas eu também
Se você for ver, a minha mãe era uma dona de casa, meu pai era um militar, e eu tinha 4 irmãos, tenho 4 irmãos. Então a minha vida também foi difícil. Eu não tive as coisas assim aos meus pés. Eu nunca estudei em escola particular, eu sempre fiz escola pública. E estudei sempre numa escola pública também. Então, muitos dos meus amigos que estudaram comigo, que eu tenho contato com alguns, um se tornou dentista, outro se tornou médico. Então, a gente tem muitas histórias. Mas tem aqueles alunos que estudaram comigo que não viraram em nada, preferiram ter uma vida sem estudo, sem nada. Também é direito deles. Então, eu acho assim, que o crescimento tem muito a ver com a parte acadêmica. Embora algumas pessoas justifiquem e acham que não tem, elas estão erradas. Porque a educação não é só para você ganhar mais, para você ter um emprego, mas é mesmo para você crescer como pessoa, né? Que a pessoa bem educada é uma pessoa que se porta em qualquer lugar bem, se vai viajar, consegue se adaptar a lugares, consegue argumentar de uma forma... né? Uma frase que o professor, que a Manu, que eu falei ontem, comentei ontem, quem não pensa, obedece. Então, a escola faz nós criarmos esse pensamento crítico, sabe? Então, se você não estuda, você vai trabalhar para quem estudou. Basicamente isso. Até tem lá, né, acho que é o Bill Gates, que ele fala, né, que os alunos às vezes têm raiva dos nerds, né, mas você tem raiva do nerds hoje, mas esse nerd aí, que eles falam, os nerds, né, vai ser seu patrão no futuro. Sim, exatamente. Então aí aquele cara que tem toda uma pegada, que não estuda, que não valoriza, vai ser empregado dos nerds, com certeza, né? Que mensagem você gostaria de deixar para os alunos de hoje da Escola Alfred e as futuras gerações que vão vir? Olha, a mensagem mesmo é de carinho, de dedicação, de respeito, que eles continuem firmes, que não desistam por nada, que a educação é uma coisa que ainda promove que todos, iguala a todos, né? Sim. Então, assim, todos têm a mesma oportunidade e é só saber aproveitar, né? Porque a mesma oportunidade que você está tendo, a mesma oportunidade que você tem, todos têm. Só que alguns vão abraçar de uma forma e outros não vão querer abraçar, entendeu? Então, tem a mesma oportunidade. E aí o sucesso também. O sucesso é uma coisa que é para todos, mas alguns têm mais sucesso que outros, porque talvez tenha mais dedicação. Esses alunos aí que talvez estão querendo uma vida fácil, estão querendo, porque todo mundo quer uma vida fácil. Mas assim, a que custo? Então, assim, você pode até ter uma vida fácil. Se você tem pai rico, se você é herdeira, tudo bem. Mas se você não é, você tem que lutar, tem que ter um objetivo. Para os alunos daqui, eu desejo que eles tenham muito objetivo na vida, que eles façam uma carreira e que vai ser um orgulho para mim saber que um aluno do Alfred se tornou uma pessoa importante, que fez a diferença no mundo lá fora. Inclusive, a gente tem aluno nosso que ingressou aqui na Universidade de São Paulo, faz faculdade, que é o aluno do ano retrasado. A gente tem uma aluna nossa também, que ela é secretária da cultura aqui de Caieiras, que é a Ana Clara. Então, é assim, é muita coisa boa. Então, esse é o nosso orgulho. Então, eu desejo para vocês esse sucesso sempre, porque eu vou estar de pé aí para aplaudir vocês. Queremos te agradecer, Josi, pelo ter aceitado o convite. É uma honra estar aqui com você e descobrir tanta coisa, ter tanto conhecimento sobre tudo. É muito interessante conversar com uma pessoa que é tão importante nessa área da educação, porque a gente enxerga além do que realmente é. Sim. Verdade. Eu que agradeço demais. É um prazer para mim inaugurar aqui o nosso podcast tão sonhado. Quero agradecer também aos professores queridos que se dedicaram aí, se esmeraram em preparar tudo, e a gente tem outros convidados que a gente também quer trazer. E isso aproximar também a comunidade da escola, que vai se tornar uma coisa pública. A ideia da gente é essa, que as pessoas se espelhem aí nas pessoas que vão ser entrevistadas, e sucesso sempre. Queremos te dar essa lembrancinha, nossa caneca do podcast. Que legal! Que linda! Que bacana! Adorei. Vou tomar meu cafezinho agora na caneca. Ó, tem uma caneca personalizada agora. Agradeço, tá, pessoal? Um beijo. Vocês são maravilhosas. Sucesso! Obrigada. É isso, pessoal. Muito obrigada por assistir até aqui. Acompanhe os próximos episódios. Tchau! Tchau, gente. Beijo!